O que é o tal do indúbio pro réu? Isso aqui também é de direito penal, ainda mais em questão processual. Qual é o detalhe? Você sabe que no processo penal existe um princípio chamado princípio do livre convencimento do juízo. Então, assim, o juiz, quando ele vai proferir a decisão dele, ele toma uma decisão com base nos fatos apresentados. Ele tem liberdade de se convencer do que ele acha correto. Então, de acordo com os fatos apresentados, ele pode se convencer que você é inocente ou que você é culpado. O problema é dele, essa é a função do juiz. A questão é o seguinte: ele só pode tomar decisão com base em provas concretas e que realmente apontem alguma coisa. Ele também não pode tomar decisão com base em coisas que ele ouviu falar, porque a gente busca a verdade real aqui, a gente busca a verdade processual. Então ele não pode tomar decisão com base em provas que há uma dúvida quanto à validade dela, quanto à real origem dela. E aí é que entra o tal do princípio indúbio pro réu, que significa basicamente, na dúvida, a favor do réu. Então, quando o juiz recebe uma prova, que ele não considera essa prova como efetiva para levar para dentro do processo, e essa prova é uma prova de acusação contra o réu, na dúvida, o que ele faz? Ele aceita a prova para tentar descobrir a verdade? Não. Na dúvida, ele nega aquela prova para poder proteger o réu, porque a decisão dele tem que ser embasada em provas concretas e não apenas em possibilidades. Então, a ideia do chamado indúbio pro réu é que, na dúvida, você tem que matar a vontade alheia e responder ou respeitar os direitos do réu. Então esse é o chamado indúbio pro réu. Na dúvida, o juiz ele afasta qualquer coisa para poder garantir ali que o réu seja protegido, seja beneficiado, digamos assim. Porque, senão, cara, a gente vai ter processo penal aí que o juiz vai tomar decisão com base em indícios mais idiotas possíveis. Então a polícia não vai fazer o trabalho bem dela, todo mundo vai sair acusando com base em qualquer tipo de prova. Então imagina, você recebe lá a prova efetiva que o juiz, um bilhetinho anônimo escrito num guardanapo. Pô, cara, de onde é que esse troço veio? Quem foi que escreveu? Como é que eu vou garantir? Então esse indúbio pro réu, o cara vai fazer o quê? Vai pegar o guardanapo e vai jogar fora. Ele não vai usar aquilo como prova, não tem lógica, tá? Existe, inclusive, deixa eu dar uma ideia para vocês aqui, que o direito administrativo também se usa, o chamado indúbio, nossa, eu tô bem, hein? Pro società. O indúbio pro società é mais ou menos a ideia do indúbio pro réu. Só que aqui é diferente. Claro que é mais ou menos, então é diferente, Na dúvida, decide-se a favor da sociedade. Existem algumas situações dentro do processo penal em que o juiz ele vai deixar de decidir a favor do réu para decidir a favor da sociedade. Então vamos dizer que existe uma prova, essa prova é uma prova cabal, é a prova definitiva, mas existe dúvida contra a legalidade da prova. Pô, peraí, é uma prova muito importante, que vai inclusive ajudar a tomar a decisão final. O que eu vou fazer? Seguinte, eu vou pedir para você, querido, sei lá quem que apresentou a prova, eu vou te dar uma chance de provar que a prova, desculpa, mas faz parte, é real. Então aqui o pensamento é outro. Ao invés de eu falar assim, não vou aceitar a prova porque a prova vai prejudicar o réu e na dúvida eu tenho que julgar a favor dele, aqui é outro papo, porque aquela prova ela tem o potencial de resolver a situação. Então, na dúvida, eu prefiro buscar mais informações sobre a prova do que simplesmente afastar. Aí existe o indúbio pro società. Isso é muito comum no direito administrativo. Quando você entra naquela história em que, poxa, cara, a decisão do agente público, ela tem uma cara de interesse público e uma cara de interesse privado. Mantenho ou não mantenho? Bom, se a decisão do agente público beneficiou a coletividade sem prejudicar ninguém, na dúvida, mantém a favor da sociedade. Agora, se o agente público agiu de forma a ele se beneficiar mais do que todo mundo, na dúvida, desfaz o ato dele. Por quê? Porque a sociedade e o interesse público tem que prevalecer.